Como produzir cosméticos no Brasil para exportação? Como produzir cosméticos aqui no Brasil que vão ser destinados a outro país? Esse é o tema da live de hoje. E para você que está ao vivo comigo, tanto aqui no YouTube quanto também no Instagram, você pode tirar suas dúvidas de negócio numa consultoria 0800, mas tem que estar ao vivo, hein, cara? Não tem outro caminho, porque quando você faz perguntas ao vivo para mim, quando você... Será que está ao vivo aqui? O Instagram está funcionando? Deixa eu ver aqui. Acho que está. O Instagram está funcionando. Quando você faz perguntas ao vivo, você permite que a sua pergunta ajude outras pessoas. A resposta que eu vou dar para as suas perguntas se espalhe e chegue aos confins do universo. Talvez chegue até Jaú. Você já pensou? Aí meus amigos lá, meus conterrâneos de Jaú vão ficar agradecidos a você, tá? Mas olha que tema massa. Por que eu estou falando sobre isso? Porque é uma oportunidade de fato, de ouro, quando você trata da... Eita! Acho que eu não liguei o Instagram. Pensei que eu tivesse ligado o Instagram e não liguei. Então vamos lá, Instagram. Como produzir cosméticos no Brasil para exportação? Instagram também no YouTube e normalmente eu sempre ligo. Então é o seguinte, para você que está ao vivo comigo, você pode tirar suas dúvidas do tema. E olha só que tema massa, cara. Como produzir cosméticos para exportação? Qual que é a primeira coisa que você precisa compreender? Hoje não existe mais barreiras geográficas. Não existe mais. Você não precisa vender apenas na sua cidade. Você não precisa vender apenas no seu estado. Você não precisa vender apenas no seu país, porque hoje a internet você vê em qualquer lugar do mundo. A internet é ligada a Correios, FedEx, UPS e a Amazon e tantas outras maneiras de você fazer a logística. Cara, você consegue atingir virtualmente o mundo todo. Eu tenho clientes que ficam numa cidade minúscula, menor que Jaú, cara, e manda produtos para Estados Unidos, para a Europa, para o Japão. É uma coisa que você fala, cara, como é que pode, né? Então, pode porque a internet, se você é meu aluno, você fez lá o PNV, você sabe quanto que eu falo da cauda longa. A internet permite que você, resolvendo uma dor específica, que tem pouca gente interessada nessa solução, nesse problema, você, por conta da internet, você atinge tanta gente, que aquele percentualzinho de problema, de gente que tem aquele problema, vira um mundo de oportunidades. Então é importante você compreender isso, que não existe mais barreira geográfica. E onde você estiver, você pode mandar seus produtos para qualquer lugar. Tanto para o consumidor final, aí você coloca seu produto na Shopee, no AliExpress, se coloca na Amazon e tantos outros marketplaces que vão comunicar, vão divulgar seu produto para inúmeros outros países. Você pode acelerar essa divulgação fazendo campanhas específicas para cada país que você quer entrar. Então, você, por exemplo, vamos pegar, você queira fazer uma venda para os Estados Unidos. Você pode fazer uma campanha específica para os Estados Unidos. Não só específica para os Estados Unidos, como específicas para estados ou cidades. Você pega, por exemplo, a Flórida, tem muito brasileiro. Miami tem muito brasileiro. Orlando, cara, acho que tem mais brasileiro do que americano. É uma coisa impressionante. Então, se você entender esses detalhes, né, da divulgação e de plataformas, você pode colocar o seu produto numa plataforma, aproveitar a divulgação da plataforma e também fazer vendas impulsionadas pelo seu tráfego pago específicas para o país de destino. Tá? Isso é muito importante você compreender. Só que não existe apenas a venda para consumidor. Não existe. Existe a venda também para distribuidores, para você fazer uma venda maior, fazer uma venda, de fato, uma exportação significativa para um país de destino. E aí você tem uma possibilidade de fazer uma venda, às vezes, de um lote todo para um único comprador.
Isso aí é simplesmente o seu esforço de encontrar um distribuidor, assim como você teria que colocar esforço para encontrar um distribuidor aqui no Brasil. É a mesma coisa. Quais são os cuidados, né, se você for pegar um distribuidor grande? Porque quando você faz uma venda individual, você enfia o produto nos Correios, por exemplo, né, o exporta fácil dos Correios, e vai embora. Ou deixa na Amazon, ela manda o negócio embora e acabou. Né? Agora, quando você vende para um distribuidor, você tem que tomar cuidado e regularizar o produto no país de destino. Não vai dar para você fazer uma venda sem se preocupar em regular uma venda grande, né, uma venda para um distribuidor, sem se preocupar em regularizar o produto no país de destino. Isso é muito importante, tá? Agora sim, como que é o processo, né? O processo é rigorosamente o mesmo. É que você tem o seu produto, né? Eventualmente, se você precisar regularizar, você vai fazer o rótulo específico do país de destino. Quando você exporta, você tem um monte de vantagens, um monte. Por exemplo, ó, você não precisa de Anvisa. Tanto faz. Muitas matérias-primas proibidas no Brasil são permitidas em outros países, não são todas. Eu vou dar um exemplo para você. Você tem, por exemplo, o ácido glioxílico, que é o produto que faz alisamento no cabelo. No Brasil, ele é proibido. No Brasil, ele é proibido. Nos Estados Unidos, ele é liberado. Na Europa, ele é liberado. Na Ásia, ele é liberado. No Brasil, é proibido. Então, aqui, se você for fazer uma progressiva, né? Não é exatamente progressiva, mas é um processo de alisamento. Com ácido glioxílico, no Brasil é proibido. Mas, se for para exportação, na grande maioria dos países, é permitido. Tá? Minoxidil, no Brasil, é proibido. Em muitos países, na grande maioria dos países, o minoxidil é permitido. Então, você está vendo? Você tem algumas flexibilidades, porque esse produto não vai passar pela Anvisa. Né? Só que dependendo do tanto que você vai exportar, você tem o processo da regularização no país de destino. Tá? Agora, sim, o ponto importante para você considerar é o quanto que o real está barato. O real está muito barato, muito barato. Isso significa que se o real está barato, o seu produto também está barato. E se o seu produto está barato, você fica mais competitivo. Pois é. Você pensa que, por exemplo, está havendo óleos essenciais, né, para um cliente meu que fica nos Estados Unidos. Óleo essencial lá é vendido em média, $24. $24. Ele custa aqui no Brasil $2. $2. O que você dobre o custo para chegar lá nos Estados Unidos, por exemplo. Vira $4. Cara, 4 para 24. Olha que coisa impressionante. Então, é muito competitivo. De fato, muito competitivo. Ainda mais se você conseguir, por exemplo, um distribuidor, um canal de revenda lá, que, assim como no Brasil, redes varejistas são agressivas, né? Então, eles não têm um objetivo de uma margem muito alta. O importante para eles é girar o produto. Então, se você oferece um produto de alta qualidade, com preço competitivo, você consegue fechar muitas oportunidades, e isso é ajudado por causa do preço do real. Né? Então, se liga nessas oportunidades. Sem falar que, por exemplo, o real, ele está barato. Né? Ele torna o seu produto barato. Então, cara, você vai, de qualquer maneira, assim, você vai ser muito competitivo vendendo seu produto lá fora. Tá? Se liga nesse tipo de coisa. Sem falar que produtos brasileiros têm muita procura no exterior. Então, cara, você imagina, esse produto brasileiro tem procura, ele é barato, você pode divulgar facilmente seu produto lá, pode fazer acordo com distribuidores, redes varejistas. Cara, como é que você não está aproveitando essa oportunidade? Ou se você não quer fazer uma venda dessa natureza, você tem a possibilidade de fazer a venda por marketplace, por tráfego pago para o país de destino. Então são oportunidades que eu vejo que são poucas pessoas que de fato aproveitam. E falo isso até pelos meus clientes. A maior parte dos meus clientes não exportam. Eu tenho uma pequena parcela de clientes que exportam, alguns clientes, inclusive, que são clientes internacionais, né, que o cara mora no outro país, ou tem negócio no outro país, já produz aqui para mandar. E você tem outras vantagens ainda, né? Quando você vai fazer um lote de exportação, preste atenção nisso, hein?
Ou seja, a matéria-prima, quando você compra, a embalagem na hora que você compra, ela vem com desconto de impostos. Você vai ter imposto, mas é um imposto muito pequeno comparado, por exemplo, se você pegar embalagens que o IPI é 5% e alguns casos até 15%, e ICMS é 18%. Você imagina 18 com 15, cara? Faz a conta aí, ó. 33%, se economizar no custo da matéria-prima e da embalagem 33%, é muito dinheiro, muito dinheiro. Sem falar que o seu imposto de exportação, ele é muito baixo, muito baixo. Ele dá em torno de 3% mais ou menos. E dependendo da alíquota que você está, mesmo sendo optante do Simples, você pode estar numa alíquota aí, se você estiver vendendo aí a mais ou menos 3 milhões por ano, você vai estar numa alíquota da casa de 11%, 12%. Você pagar 3% é uma economia muito expressiva. E se você não for optante do Simples, se for lucro real, lucro presumido, se tiver que recolher ICMS, cara, é muita diferença de preço, mas é muita diferença de custo, né, por causa do imposto. Então você tem muitas vantagens, tá? Assim, o que é importante você considerar, né? Pontos que são importantes você considerar. É que as mesmas regras que se aplicam a uma marca no Brasil que vai ter prosperidade, que vai ter vendas saudáveis, elas também se aplicam a projetos internacionais. Então, por exemplo, a qualidade que você está fazendo, ela tem que ser suficiente para despertar o desejo de recompra. Presta atenção, não é despertar o desejo de compra. Porque na compra você faz pela cópia, pela oferta, pelo preço, cara, por várias maneiras. Mas assim, se você fizer a venda e você não tiver recorrência, não adiantou, porque você faz muito esforço para conquistar o cliente e depois, cara, o cliente não compra de novo. Então não adianta. Assim, a regra para o Brasil vale para qualquer outro modelo de negócio de exportação. Então, assim, você tem que se empenhar para ter vendas recorrentes, de maneira que o teu produto ele tem que estar inserido na maneira como que o teu cliente internacional está habituado a comprar. Então você tem que ver que tipo de embalagem que ele gosta, que tipo de decoração de embalagem que ele gosta. Então, ele pode gostar de embalagem pequenininha, ele pode gostar de embalagem grande, ele pode gostar de válvula pump, ele pode gostar só daquela tampinha que escorre, ele pode querer uma embalagem PET, uma embalagem de vidro, uma embalagem de plástico, uma embalagem que, sei lá, cara, de sachê, ele pode querer uma decoração agressiva, assim, toda rebuscada, ele pode querer uma decoração mais minimalista, ele pode ter desejo por algum tipo de matérias-primas, ou alguma matéria-prima específica, ele pode ter, por exemplo, um objetivo de cheiro, olha, aqui o cheiro que impacta aqui é esse, né? Então você tem que estar muito antenado com o comportamento, com a maneira como que o seu cliente no país de destino ele vai se impressionar. E principalmente o seu produto tem que garantir a satisfação do cliente, como eu ensino lá no PNV, né? Se a satisfação do seu cliente não for suficientemente alta para garantir a recompra, perdeu, né, cara? Perdeu. Então, assim, você tem que compreender isso. E a melhor maneira para você compreender isso é você estudar o mercado, você ter, de fato, o entendimento do mercado de destino, ou seja, não é de qualquer maneira que você sai para exportar, e você precisa estar o tempo todo focado no quê? No que ganha um joinha quem responder essa pergunta. No que você tem que estar assim obcecado? Na brecha ou nas brechas, porque a mesma coisa que vale para o Brasil vale para o mercado internacional. Então, às vezes você tem uma brecha lá de produto, às vezes você tem uma brecha de preço, ó, que eu falei do óleo essencial, $2 aqui, $24 nos Estados Unidos, né? Então, isso vale para qualquer produto. Às vezes você tem uma brecha de preço, cara,
aproveita ela. Às vezes você tem uma brecha de qualidade, o cara olha e fala assim, nossa, esse produto realmente me impressionou. Eu estou fazendo um projeto para um cliente que é brasileiro, mora nos Estados Unidos, e que o ponto dele é que os produtos que ele vende lá, que são bons, são muito caros, muito caros. E ele testou os nossos produtos e ficou impressionado. Falou, cara, sua qualidade aqui superou o que eu vendo aqui, que é caro pra caramba. E o teu produto é barato. Por quê? Não é que o meu produto seja barato, é que o produto compatível com o que ele está buscando, comparado com o preço que ele paga, o preço que ele vai pagar aqui comigo é muito barato. Então, ele vai produzir aqui, vai levar o produto para os Estados Unidos, vai vender lá, vai conseguir ter uma redução de preço. Para ele, o público dele tem sensibilidade a preço, ele não consegue reduzir o preço de quem que ele compra, e é isso. Então, assim, você está vendo? Tem que focar nas brechas, tem que focar nas brechas. E um ponto importante que você deve considerar na hora que você vai fabricar é que você controla a qualidade do seu produto. É sempre assim. Você controla a qualidade do seu produto. Não, isso não fica assim para uma torcida, que nem teve aqui na semana passada um sujeito que ele é especialista em, em, em nos Estados Unidos. E ele faz importa os produtos da China. Aí ele trouxe os produtos para mim. Cara, você não sabe o que tem dentro. Então, a dificuldade de vender é a desconfiança do público pela qualidade do produto. O produto até entrega, mas ela comunica muito mal. Então, o que acontece? A possibilidade, as chances de venda dela, ela diminui, porque não comunicou corretamente. E como ela não tem um bom relacionamento, não tem proximidade com o fornecedor dela, que é chinês, eles não se entendem bem, né? Então, ela não consegue ajustar, cara. Ela não consegue ajustar, não consegue saber, o cara não garante. Inclusive, o produto uma hora chega de um jeito, outra chega de outro. Cara, olha que doideira, cara. Então, você, como dono da marca, você consegue controlar absolutamente todos os aspectos do seu produto, todas as características, seja de embalagem, seja de matérias-primas. Entendeu? E é isso. Tem muitos outros pontos, evidentemente. Tem muitos. Você tem pontos, por exemplo, que as pessoas buscam produtos brasileiros. Você tem pontos que o real favorece. Você tem possibilidade de trânsito por uma única empresa, por um trader. Então, assim, você tem várias outras questões, além dessa que eu coloquei. Mas isso que eu coloquei agora para você aqui, cara, resolve. Vai. 85% do que você precisa para começar a exportação. Então, se eu estivesse no seu lugar, eu não perderia a chance de sentar pau e aproveitar essa oportunidade de exportação, sabendo que você precisa obrigatoriamente respeitar as mesmas regras que se aplicam para o Brasil, como brecha, qualidade, comportamento, o que o seu cliente valoriza lá, para você poder oferecer um produto que de fato vai garantir a recompra. Beleza? Gostou desse conteúdo? Ele foi tirado da live de terça, uma live que eu faço toda terça-feira ao vivo aqui no YouTube e também no Instagram. O que você acha então de ter acesso ao vídeo completo com todas as perguntas, quem estava ao vivo e as respostas para essas perguntas, e ainda acessar a dezenas de centenas de outros vídeos com conteúdos épicos sobre negócios no mercado de cosméticos, cheios de insights, dicas, sacadas, segredos e bastidores que vão encher a tua cabeça com coisas boas sobre negócio no mercado de cosméticos, que vai facilitar a sua vida, trazer resultados práticos para você imediatamente. Para acessar esse conteúdo, basta você clicar no link que está aqui na descrição. E ó, eu tenho uma proposta irrecusável. O valor do Alt, que é o acervo da live de terça, é simbólico, é simplesmente para garantir que você vai ter o compromisso de botar um fone de ouvido e ficar escutando tudo isso que eu tenho criado com muito carinho para ajudar você
que faz negócios ou quer empreender no mercado de cosméticos. Te vejo no Out.